Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar uma olhada nessa primeira etapa, tá? Então vamos dar uma olhada na simulação um e no pré-processamento na geometria, tá? Nessa parte. Como que a gente faz? Vamos olhar esse aqui, né? A gente vai abrir a geometria, tá? Qual foi o procedimento, tá? A geometria foi feita no programa Design Modeler, tá? Esse daqui. Cadê? Bom, basicamente puxei tudo, aqui tem toda essa etapa, né? Fluent, tudo isso que eu puxei, né? Vamos vir aqui. Tá bom? Lembra que o nome do programa é Design Modeler, tá? Esse programa, tá? Vai estar aqui em cima, né? Design Modeler, tá bom? Então, aqui tem um monte de etapas, tá? Eu vou explicando passo a passo, tá? Não vou entrar tanto detalhe assim, você vai ter que ver os arquivos. Então, basicamente a geometria está dividida em quê? Tem uma parte que chama Solid Tools. Bom, vamos começar, vamos começar Solid Tools. Vou esconder tudo, tá? Vou esconder tudo. Então, Solid Tool, o que seria? A parte sólida dos tubos, tá? A parte sólida dos tubos. Normalmente a parte sólida, tá? Tá bom? Depois tem o cabeçote, tá? O cabeçote. Parte sólida do cabeçote, né? Que seria essa parte final aqui, né? Do fluido aqui fora, né? Essa parte externa, né? Seria a parte sólida do cabeçote. Tá bom? A próxima parte da geometria, os espelhos, né? Sólido espelhos também. Dois corpos, né? Então, obviamente aqui dentro desses aqui tem os corpos, né? Vários subcorpos. E daí vem o sólido casco, né? Sólido casco seria essa parte sólida do casco, né? Parte sólida do casco. Tem a entrada do casco, do tubo, aqui também a parte externa. Tinha que fazer um trabalho para poder ver as arestas certinho, tá? E essa parte saída, né? Tá bom? Então, próxima etapa. O fluido, né? Fluido do casco. Já fiz uma jogada aqui para ver o fluido do casco, né? Esse fluido do casco. A parte do fluido, né? Então, o casco, basicamente. O volume do fluido, tá bom? Aqui está cortada as chicanas, está cortada tudo os passos, tá? Já fiz uma otimização, já vou te explicar passo a passo. Tá, tubo. Seleciono os corpos aqui. Tem vários subcorpos, tá? Dentro dele. Vários subcorpos aí. Tá bom? Foi feita uma otimização da geometria, tudo, para poder chegar a uma solução, né? Que se você não faz, não chega à solução, tá? Tem essa parte também. Onde passa o fluido, né? A parte onde passa o fluido, embaixo das chicanas, né? Essa chicana ele passa por aqui, né? Vem por aqui, passa por baixo, sobe, né? Tá bom? Então vamos continuar, né? Depois tem o fluido, né? Tubos, né? Mesma coisa para o fluido, né? Entra por aqui, sai por lá, né? Só do fluido agora. Só a parte do fluido. Normalmente tem vários corpos aqui, né? Várias partes, né? Tá bom? Casco. Mesma coisa. E depois continua com as chicanas. E para finalizar as chicanas, né? As chicanas, parte sólida. Já coloquei tudo aqui, tá? Coloquei tudo, mas depois eu vou tirar, tá? Só para poder trabalhar sobre uma mesma geometria, tá? Tá bom? Então, como que eu fiz isso daqui, né? Primeiro tinha essas etapas aqui, tá bom? E depois só fiquei com, nesse caso, como era dos tubos, só fiquei com os tubos, tá? Simulação, lembra que a simulação 1 é só os tubos, né? Tá bom? Só os tubos. Simulação 01A serão os tubos. Tá bom? Eu primeiro trabalhei a geometria toda, tá? Tentei fazer a simulação inteira, mas não deu certo. Como que faz isso, né? Então aqui, esse programa tem um monte de ferramentas que você consegue otimizar as faces, tudo assim, tá? Mais ou menos assim, vamos ver se consigo ver tudo. Se não demorar muito, vamos ver se eu consigo, tá? Então a primeira parte é só importar, né? Só importar, tá bom? Eu lembro aqui, deixa eu ver aqui por arquivo importei. Aqui, então, deixa eu ver aqui só. Aqui. Então, eu importei um arquivo step, tá? Lembra que no SolidWorks você consegue exportar de vários jeitos, né? Eu importei aqui, né? Importei como IGS e como step, mas como step funciona bem, os dois praticamente são similares, tá? Nesse trocador de calor, aqui geometria 2, você consegue exportar, tá? Tanto a montagem que você me mandou e você tem, eu exportei como step, tá? Exportei como os dois, como step e como IGS, tanto faz.
tá bom? Mas eu utilizei Step, estou testando Step, mas está funcionando igual praticamente. E já vem que o arquivo pesa menos, né? Obviamente da montagem inteira, né? Tá bom? Então com essa montagem eu vim aqui no Design Modeler, né? No Design Modeler, cadê? Bom, basicamente isso aí, né? Importei a geometria, né? As opções aqui, não mudei nada das opções, só importei. Só que o que acontece quando você importa? Ele vem uma coisa assim, né? Eu já juntei aqui, mas ele vem tudo bagunçado, tá? Ele vem tudo bagunçado. Tá bom? Ele vem tudo bagunçado. Ele vem só a parte sólida, lembra que só na parte sólida, tá? Não vem nada do fluido. Tem que construir o fluido. Tá bom? Então, já tinha dado, já dei nome, por isso que ele ficou, né? Mas se você aparece, parece um nome estranho tudo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Por exemplo, no casco, né? Se você observa o casco, eu tinha te mostrado uma imagem, tô bem bonitinho, né? Mas agora observa o casco aqui, né? Deixa eu esconder o resto. Ele vem dividido. Nesse caso não deu muito problema até. Não deu muito problema, mas ele vem dividido. Tem que juntar as faces, né? Para poder fazer uma malha melhor, né? Ele vem pela metade, cortadinho. Ele vem aqui também pela metade. Tem que fazer juntar as faces. Tá fazendo um trabalho de geometria, tá? Tá bom? Aqui também é fechado, tem que ir cortando, abrindo. Tem bastante trabalho de geometria. Nessa geometria até não é tão difícil, tá? Tá vendo as chicanas? Deixa eu ver as chicanas. Na chicana também não deu muito trabalho. A geometria é mais ou menos fácil. Se for uma geometria complexa, você teria bem mais trabalho, tá? Bem mais trabalho. Bom, deixa eu ver o que mais. Os tubos, a parte sólida. Como eu falei, só é sólido, né? Tubo, cabeçote. Sólido espelho, sólido tubos. Deixa eu ver se nos tubos tem alguma coisa. Os tubos também ele veio cortado, tá? As faces. De dentro, né? Ó, pela metade, né? Ó. Tem que juntar aí tudo, né? O que mais que tem aqui? Os espelhos. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Espelho. Espelho acho que não tinha. Não tinha. Só que o problema é que acontece se está dividido essa face, né? Por exemplo. Ele vai tentar fazer a malha só nessa parte, né? Aqui. E aqui vai tentar dividir forçadamente. Ele vai dividir forçadamente. Então você junta e a malha fica mais livre, sabe? Se a malha fica muito restrita, ela vai ter menos opções. E quando tem menos opções, tua malha pode não sair boa, tá? Pode ser elementos meio tortos, tá? Então essa parte é importante que você corrija bem, tá? Aqui por exemplo, vai forçar um pedacinho aqui, que a malha vem aqui nesse cantinho, né? O que pode fazer? Tá uma malha errada e não vai convergir, né? Não vai ter convergência na tua simulação. Vai forçar. Então melhor deixa livre, que tenha mais opções, tá? Tem que fazer uma correção da geometria, tá? Mais ou menos esse é o caminho. Tá bom? Então só importei e daí fiz uma opção aqui, tem várias ferramentas para trabalhar exatamente com isso, tá? Tem uma ferramenta chamada Merge, tá? Merge, fundir, né? Essa ferramenta Merge, ela faz basicamente, funde as faces, né? O que ela faz? Selecionei tudo ali, tá? Para ver o que tinha ali. O que conseguia fundir, né? Tá bom? Então basicamente fiz e olha aqui o que aconteceu com as faces. Juntei tudo, né? Os tubos fiz depois, acho. Não lembro, mas tem vários jeitos de fazer. Daí fiz mais merge, né? Às vezes demora um pouco, tá? Ele pega várias faces. Aqui eu peguei todos os tubos, tá? Um trabalhinho ali. Espera que carregue. Pronto. Às vezes demora mais, tá? Sai amarelinho porque algumas faces... Que você tem fases demais também. Só para ver se dava alguma coisa para fundir. Tá bom? Então ele já juntou, né? Olha, a face é uma face só agora do casco. Tá bom? E continua, né? O que eu fiz agora? Agora tive que fazer um trabalho de quê? De cortar, tá? Por exemplo, o que seria esse daqui? Deixa eu ver como eu fiz esse daqui. Deixa eu ver. Vou mostrar todos os corpos. Vou voltar aqui, tá? Então basicamente fiz aquela tampinha, né? E cortei num plano. Eu cortei essa fase. Lembra que o sólido estava tampado aqui, né? Só cortei um pedacinho para poder tampar, tá? Para poder tirar a tampa aqui. Depois eu juntei com o fluido esse daqui. Lembra que o sólido estava tampado aqui, né? Não é igual ao sólido. E fiz vários cortes. Deixa eu ver o que mais que fiz aqui. Ah tá, cortei aqui também alguma coisa. Deixa eu ver o que mais cortei. Não lembro o que cortei aqui, vamos dar uma olhada. Aqui selecionei.
Ah tá, selecionei as faces aqui. Ah tá. Basicamente cortei esse casco, separei aqui, para poder fazer a malha, né? Aqui se precisar separar, por exemplo. Aqui cortei, fiz dois mini volumes, né? Para poder fazer a malha só daqui, que é mais fácil, e só daqui, né? Diferentes, né? Se fizer tudo junto, vai ficar tentar misturar tudo, tá? Melhor evita, já divide, faz um subdomínio, né? Daí por isso que tem que agrupar depois, né? Tem que agrupar depois. Tá bom? Continuando então, esse processo slide seria cortar tá? Cortar por uma face, né? Cortei o corpo de uma superfície, né? Fiz assim também. Fiz vários cortes, tá? Fiz vários cortes. Fui trabalhando a geometria assim, daí eliminando os corpos. Aqui vem essa parte, né? Esse enclosure, essa é outra ferramenta para eliminar, às vezes tem corpo sobrando, às vezes tem que apagar, né? Então, enclosure, o que seria? Ele cria um volume de fluido, tá? Como se ele fecha tudo, tá? Ele cria um volume assim por cima, por fora, tirando esse sólido, tá? Uma camada assim. Então, o que basicamente cria aqui? Cria um círculo grande, uma caixa de 30 por 30 milímetros a mais. De 30 milímetros a mais daqui, por exemplo, da superfície mais externa, daqui para baixo, 30. Daqui para a esquerda, 30. Daqui para a direita, 30. Daqui para cima, 30. Enclosure, né? Essa ferramenta, aqui tem umas ferramentas para criar volume fluido, né? Você utiliza enclosure, engloba um volume, né? Um volume global, engloba teu sólido, e aqui também tem fill, né? Tipo, tem umas cavidades ali, você consegue preencher essas cavidades ali. Tá bom? Justamente essa ferramenta Design Modeler é feito para isso, né? Para você ter uma otimização dessa parte. Assim. Tá bom? Então, enclosure, o que fiz? Criei basicamente uma caixa, né? Mas ele já tirou o volume, criei uma caixa, né? 30 milímetros a mais para cada lado, né? Criei essa caixa, né? E com essa caixa, eu posso dividir essa caixa, né? O que fiz? Dividi essa caixa, né? Para quê? Para que ele me crie os volumes de fluido, né? Não, merda, eu peguei um plano, por exemplo, o que acontece se eu pego esse plano, né? Eu pego essa superfície circular aqui, se eu corto, ele vai dividir em duas partes, uma para fora, vamos ver se eu fiz isso. Por exemplo, o que eu fiz, né? Se eu selecionei um plano aqui, por exemplo, selecionei esse plano, né? Selecionei esse plano aqui, ó, externo. O que acontece? Basicamente ele divide em duas partes, né? O corpo. Esse seria o slice, né? Slice. Esse seria o slice. Então vamos lá, né? Mesma coisa, fiz outro corte, né? Embaixo também, né? E vou apagar daí essa opção B delete seria apagar os outros corpos, né? Apaguei os outros. Essa opção tá aqui, né? Create, delete, body delete. Tá bom? Mesma coisa, continuei otimizando essa parte, né? Continuei cortando aqui dos lados agora. Apaguei. Acho que a última, deixa eu ver aqui, o que fiz na última? Apaguei os corpos. E que fiquei, então, até esse momento fiquei com fluido casco e fluido tubos já. Quando eu fiz o slice, ele cortou, tá? E automaticamente ele vai cortando em momento cheio que vai ter separado o fluido tubos e o fluido casco, tá? O fluido casco, que seria esse daqui, né? Ele já separa, obviamente ele já tirou as chicanas, não está contando as chicanas, nada, né? Justamente o que eu queria, né? Se você observa, ele fica assim, né? Ó, fica aqui, né? Tá bom? Ele fica assim, né? Novamente eu vou ter que cortar esses pedacinhos, né? Esse do casco, por exemplo. Vou ter que cortar esse daqui, por exemplo. Vou ter que dividir, cortar aqui, né? No meio, né? Um aqui e duas linhas, né? Por quê? Porque se eu fizer esse me dava bastante problema. Eu já tentei fazer tudo junto. A malha não fica boa. Ela falha, se mistura tudo por aqui, né? Então já faz melhor uma malha bem separadinha, bem segmentada. Aí fica melhor, tá? Para poder fazer a convergência. Senão não dá, cara. Não dá. Bem difícil fazer uma malha. Continuei, tá? Agora já comecei a cortar o corpo, né? O fluido, né? Comecei a trabalhar em cima de cada um dos corpos, já. Tanto do sólido, do fluido dos tubos, do fluido sólido, né? Até chegar a uma geometria padrão, né? Se você observa aqui, vamos lá, fechar aqui. Já fui agrupando, já fui fazendo bastante coisa, tá? Vamos aqui, né? Já fui cortando, por exemplo, o que eu fiz? Já tinha feito aqui, o casco, dividi em três partes, né? As entradas, saídas e o corpo, né? Ele tem que cortar mais, né? Nos tubos também, dividir nos fluidos tubos e essa parte de cima, nos cabeçotes, né?
cabeçotes, tá? Tá bom? Fui fazendo isso, né? Tá bom? Essa parte da geometria total, tá? Vamos continuar aqui, tá? Agora, continua na parte da geometria. O que eu fiz aqui? Criei uma superfície, estendi. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, não lembro. Ah, tá. Basicamente fiz o que eu fiz. Selecionei uma face das chicanas, estendi ela. O que eu fiz? A superfície, estendi, aumentei a superfície para poder cortar meu fluido do casco, né? Para poder cortar em vários pedacinhos, né? Lembra que tem aqui as duas superfícies, né? Para poder cortar em vários pedacinhos, né? Para poder fatiar ele, né? Basicamente. E que ficou? Ficou esse daqui, né? E justamente meu fluido do casco ficou dividido em vários pedacinhos agora. Ó, pedacinho aqui, nós queremos ver. Amarelinho. Aqui, embaixo agora. Entendeu? Basicamente eu criei uma superfície para fatiar, para poder fatiar, né? Entendeu? E próximo aqui, né? Aqui. Então já fica mais fácil, eu só faço a malha desse pedaço, né? Então quando ele faça a malha, vai ser exatamente de cada pedaço. Como eu falei, se você faz junto, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Os tubos tirando os tubos, tudo, né? Tá bom? Por isso eu te perguntei nessa última geometria se estava tudo certo, porque você me passou uma geometria cerrada, né? Por exemplo, aqui. Aqui na geometria que eu tinha feito, ele ficou retinho essa parte, né? E você me passou uma serrada, que a parte quando eu faço esse sólido, que está me dando um pouco de complicação na última geometria, o que acontece? Ele vai ter um pedacinho aqui, tá? Eu tenho que eliminar esse pedacinho, na verdade. Senão, um pedacinho muito pequeno, dessa espessura, basicamente, vai me atrapalhar toda a simulação. Acho que a metade dessa espessura, né? Espessura pequenininha, vai ficar ao redor de todo o tubo, tá? Vai estar me atrapalhando. Por isso eu perguntei, né? Será que essa superfície é cerrada mesmo? Você me mandou como essa altura das chicanas, mas para baixo, né? Aqui, né? Passando no meio desse círculo, né? Ou aqui em cima, perdão, acho, não lembro. Não passou aqui embaixo. Então eu achei meio estranho assim. Mas confira bem essa geometria. Tinha feito retinho aqui, né? Veja essa última geometria que está pela metade, está atravessando a metade dos tubos, né? Você vai conseguir fabricar assim, ou fabricar bem no meio, tá bom? Então, dividir esse sólido, né? Fluido do casco, né? Por que? Para a malha, né? Basicamente o objetivo é a malha. Continua o processo. Fiz aqui, deixa eu... Eu cortei aqui, acho, né? Cortei esses pedacinhos também que tinha que cortar ali. Surface. Cortei basicamente esse fluido casco aqui, né? Para poder dividir em dois pedaços, né? Só a entrada e essa parte do fluido aqui, né? Saída, entrada, acho que não sei. Daí fui cortando, quitando... Ah, existe, por exemplo, existe uma coisa chamada operação booleana aqui nesse software, tá? Eu fiz uma junção de duas... Acho que fiz junção de dois pedacinhos, né? Se você observa, aqui tinha dois corpos, né? A entrada do tubo, como eu tinha separado aqui, tinha essa parte aqui em cima e essa parte aqui embaixo, esse pedacinho. Ó, ali dá para enxergar um pouco. Deixa eu ver aqui. Tem que esconder tudo o resto. Deixa eu esconder ali. Ele tinha ficado assim, né? Quando eu cortei. Então eu faço operação booleana aqui, né? Essa operação booleana, basicamente juntar os dois, né? Deixa eu só ver aqui só um minuto. Vou mostrar tudo. Ou seja, juntei os dois corpos, né? Fez uma junção. Aqui tem junção, subtração, interseção. Só marcar as faces. Já tem tudo, tá? Então o que fiz? Juntei os corpos basicamente. Você junta os corpos e tem que juntar geometrias também, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, quando você faz o merge, a opção das superfícies, essa é para superfície basicamente. Você tem que colocar aqui, né, a opção GS, merge boundary edges, ou seja, as arestas, né? Que se você não faz isso, as arestas ficam tudo separadas, tá? Tal como estava antes. Lembra que eu tinha feito aqui do círculo, do casco? Eu fiz antes de fazer enclosure, fiz todos esses processos de merge antes de fazer enclosure, tá? Porque se eu faço enclosure com tudo junto, ele vai pegar todas as faces separadas aqui, tá? No enclosure, naquela caixinha que criei, vai pegar todas as faces separadas. Melhor, primeiro junta tudo e depois faz o enclosure. E o volume do fluido, tá? Já estamos terminando aqui.
Como falei, a única parte da última geometria que tem que ver é essa parte da passagem aqui, né? Que me parece meio estranho, meio diferente assim. Essa daqui, né? Tá bem diferente quanto à geometria atual, né? Em vez dessa parte, né? Senão, porque tá meio cortado, né? Então, continuando o processo, fiz mais uma junção do outro lado, acho que. E depois continuei fazendo slice, né? Continuei trabalhando a geometria. O objetivo é trabalhar a geometria harmonicamente dividida, tá? Harmonicamente dividida. Deixa eu ver aqui, corpo. Outras slice fiz, tá? Outras slice. Acho que basicamente fiz aqui na entrada, tá? Aqui na entrada. Fiz uma subtração ali. Fiz aqui. Não lembro o que fiz aqui. Acho que só foi cortar um pedacinho aqui do casco, tá? Dos tubos, perdão. Dos tubos. Tá. Eu tinha cortado, não lembro. Fluid tubos. Bom, depois já vejo o que fiz. Mas basicamente dividi em vários pedacinhos iguais, né? Então, aí fiz várias operações booleanas, né? Fazendo subtração. Para que fiz isso? Essas, basicamente, que às vezes você pode ter, quando faz um desses processos, às vezes a malha, quando você, por exemplo, faz um merge, por exemplo, ele pode corrigir uma face, ele pode, se você faz muito merge ali, ele pode formar alguma face, tá? Como você faz, por exemplo, são círculos, às vezes, nem tanto tem esse problema. Quando você faz aquele, basicamente quando faz merge, tá? Porque ele faz um patch, tá? Ele tá arrumando, basicamente, está consertando uma face, tá? Aqui tem várias opções, né? Quando está furada a face, tem um monte de reparação ali. Então esse processo às vezes tem um custo, tá? Pode deformar a superfície. Tá bom? Então aqui o que eu fiz? Basicamente fiz uma conferência, né? Subtraí, por exemplo, fluido casco, subtraído sólido casco. Fiz uma subtração, né? Para quê? Para evitar que tenha alguma interseção, né? Tá bom? Essas operações demoram, mas aqui está tudo corrigido, né? Espero que ele processe tudo. Então basicamente essa última parte foi conferir, né? O que acontecia com todos os sólidos para evitar que tenha interseções, né? E com isso garanto que não tem mais interseções, né? Ele já subtraiu, né? Ele apaga o resto, né? E apaga os pedacinhos, né? Se você observa, aqui deve ter uns pedacinhos apagados, né? Até aqui ficou a geometria, tá? Só que assim, né? Na hora que você faz a malha, você precisa ter umas interseções. As faces, por exemplo, as faces de interface, tá? Como falei, aqui está tudo corrigido, a geometria está tudo certo, né? A última operação, justamente, o que é? Vou te mostrar. Por exemplo, né? Se a gente vai falando nos tubos, vou mostrar aqui para que você entenda, né? Nos tubos, por exemplo, o que acontece? São os tubos, né? Só que os tubos, lembra que os tubos passam por quê? Passam pelas chicanas, né? Tem várias chicanas, né? Tá bom? Então, o que eu faço? Eu marco as chicanas para poder ter uma interface, né? Bom, todos os corpos, eu fiz um trabalho em todos os corpos. Fiz o imprint faces, marcar as faces. Então, basicamente, o que eu marquei? As faces, né? Deixa eu ver se mostrei tudo certo. Bom, nesse caso não precisei, tá? Os tubos já tem tudo. Nesse caso, por exemplo, o que eu fiz, né? Vamos primeiro aqui. Se eu não marco aqui, por exemplo, onde que está entrando o tubo? O tubo está entrando aqui, né? Vamos lá, vou marcar aqui. O tubo está entrando aqui, né? Mas lembra que tem uma parte sólida do tubo, né? Cadê? Sólidos. Beleza. Na parte sólida dos tubos, né? Se você observa aqui, por exemplo. Não. Se você observa aqui, vamos mostrar aqui, tá? Mostrar aqui. Então, lembra que tem aqui, né? O fluido entrando aqui e vai ter uma interface. Nesse caso, como eu falei, se eu simular só os tubos, não interessa, está fluido. Mas eu fiz um teste, estava fazendo uns testes também, para quê? Para ver se realmente tinha essa parte, né? Como que ficava as interfaces, como que era o processo exato, né? Para não ter nenhum erro. Só que, por exemplo, onde que chega os tubos? Ele chega aqui, né? Ele tem uma interface entre os dois. Agora vamos ver os tubos, né? Então, onde que chega? Aqui não tem interface. Então, o que eu faço aqui? Justamente eu crio, marco as faces, né? Deixa marcadinho já. Vai ver a diferença aqui, ó. Marquei. Então, onde que vai chegar os tubos, né? O tubo vai chegar aqui. Tipo, deixei um selo, né? Deixei um selinho aqui. Então, quando eu crio a interface, eu vou saber que a interface é só esse anel, né? De cada tubo. Como eu falei, você precisa marcar as interfaces, né? Essa sacada também.
Aqui entra, por exemplo, aqui a interface entre fluido tubos e fluido. Fluido, né? Aqui a interface entre o sólido e o fluido. Marquei todos os tubos. Né? Fiz uma marca só. Então, fiz uma marca. Esse é o último processo. Depois a marca vai aumentar, né? Quando tenha mais corpos. Nesse caso, eu só tenho fluidos tubos. Né? Acho que para testar essa parte da transferência de calor depois, eu fiz deixei os tubos, por exemplo. Deixei os tubos do sólido, né? Por isso que fiz isso aqui agora. Deixei só os tubos para ver se funcionava bem o acoplamento, né? Da solução, essas coisas. Tá bom? Então ficou assim, né? Ficou assim, né? Olha os tubos, essa parte. Essa parte é geometria. A próxima etapa vai ser a malha, tá? Lembra que a gente já fez essa etapa aqui. Primeira etapa do pré-processamento concluída, tá? A gente continua conversando ali. Até mais.